como se destacar no mercado tão vasto. A gente sabe que o mercado das terapias está aumentando, isso é fato. A procura está aumentando, isso é fato. Mas tem muito terapeuta também. Está lotado. Então, como que você vai se destacar? Como que você vai ser vista? Como lidar com essa insegurança para cobrar? Que isso é real. Eu morri de vergonha de cobrar. Pelo amor de Deus. Eu tinha esse problema, por isso que eu sei o que você passa, porque eu também passei por isso. Eu tinha muita vergonha de cobrar. Bom, e como transformar essa vontade, sabe, esse chamado, numa fonte de renda, de reconhecimento? Então, a verdade é que a transição de uma terapeuta, né, que está começando agora, iniciante, cheia de vontade, de boa vontade, para se transformar numa terapeuta de sucesso profissional, não é, gente, não basta você ter conhecimento técnico, não. É fundamental, tem que ter, mas não é só, não é suficiente. Quantas pessoas vocês conhecem? Não precisa ser terapeuta, não. Isso em qualquer profissão, qualquer atividade profissional. Que a pessoa tem conhecimento, um tanto de curso, tem um tanto de sei o quê, e não consegue se destacar, seja dentro de uma empresa, seja atendendo pessoas, seja qual área que for, gente. Tem gente que não sai do lugar, mesmo tendo um currículo assim enorme. Então, é fundamental o conhecimento. Nós aqui, terapeutas, profissionais de saúde, pessoas que querem cuidar da sua família, cuidar de você, tem muitos alunos meus que aprendem a biorressonância para cuidar de si, da família. Gente, isso já é uma missão maravilhosa, mas as pessoas que querem começar a atender, se transformar em profissionais de verdade, só o conhecimento não basta. É fundamental, mas a gente precisa também entender um pouco de gestão, tem que aprender de comunicação, tem que aprender de estratégia, um pouquinho de cada coisa, tá certo? Calma. Por quê? Só para vocês entenderem, gente, a biorressonância é como uma semente de uma árvore poderosa. Então, você aprende a técnica da biorressonância, assim como as demais técnicas que a gente vai aprender lá na nossa Black Ressonante, tudo bem. Então, a técnica é o solo fértil, tá? Você tem que regar o tempo todo, né? Isso, podar. Então, o solo fértil é esse conhecimento da biorressonância, das outras terapias maravilhosas que você vai aprender na Black. Tudo bem, é o conhecimento. A rega é a prática. Então, jogar a aguinha ali é a prática. Que conhecimento sem prática também não resolve. Então, gente, por isso que eu estou falando aqui com você, porque eu atendi durante 29 anos da minha vida, graças a Deus. Eu fui consultório, batidão, tá certo? Ontem mesmo eu estava conversando com a minha fisioterapeuta, eu falei, gente, até pouco tempo atrás eu atendia todo sábado, 7 horas da manhã, paciente. Então, a rega, você aguar a plantinha é a sua prática. Não adianta ter o conhecimento todo na cabeça. Você tem que praticar. E a poda são as estratégias que nós vamos aprender, tá certo? Para você se profissionalizar. Então, a biorressonância, como nós sabemos, ela é uma técnica fascinante, tudo bem. A gente já sabe que ela baseia na premissa que tudo no universo vibra, tem uma vibração, o corpo humano não é exceção. Todos nós sabemos que cada órgão, cada célula, cada emoção possui uma frequência única. Quando há um desequilíbrio, essa frequência se altera. Então, o que nós vamos fazer? É identificar o que está errado, qual que é o problema com a biorressonância, que a gente pode usar o aurímetro ou o teste de força muscular, até aí todo mundo já sabe. E a gente sabe também que tudo que eu falo aqui, seja biorressonância, seja as técnicas lá da Black Ressonante, não tem nada a ver de religião, de espírito, de misticismo, de crença, nada disso, tá certo? Aqui o que eu tô falando tudo aqui é física, é fisiologia e biologia, beleza? Bom, só para deixar claro, tá, gente? Então, a biorressonância, ela que nos permite ouvir essa sintonia, se está em harmonia ou não no nosso corpo. E através dela também é que ela vai testar naquele corpo o que é indicado para aquele corpo se autocurar. Gente, quando eu falo assim, ai, Patrícia, pelo amor de Deus, você falou aqui de estratégia, de comunicação, eu tenho que aprender esses trem de marketing, esses negócios é muito difícil, eu tenho que aprender essas coisas de biorressonância ainda, da Black, vou aprender marketing, eu tenho medo, será que eu vou conseguir cliente? Minha família fica me zoando. Gente, tem tudo isso, tá certo? Ó, aquelas crenças limitantes que vai te avacalhando, tá? Eu sei, gente, que barreiras existem, isso é verdade, eu não vou falar aqui que nada é um mar de flores, porque realmente não é,
Mas a profissionalização, gente, não é um bicho de sete cabeças, não. Não é, não, tá? É um caminho, um passo a passo. Você pode aprender. E a forma mais eficaz de você começar, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui simples, é fazer parcerias. Quando a gente faz o curso, por exemplo, você não conhece colegas novos, não é isso? A gente começa a falar, ó, fulano, eu atendo no bairro X, eu atendo na cidade X, eu atendo fazendo tal coisa, se apresentar, as pessoas precisam saber que você existe. Então, fazer parcerias com colegas mesmo, outros terapeutas, outras pessoas. Então, existem várias maneiras simples que você pode profissionalizar e você encontrar novos clientes, ter novas oportunidades. Inclusive, gente, lá na Black Ressonante, a gente vai ter, né, a biorressonância, você vai aprender tanto a detectar alguma alteração, como tratar, aprendendo terapia neural injetável e não injetável, o zapper, a fitoterapia, plantas. Patrícia, mas eu não sei nem identificar um manjericão. Eu não tenho uma varanda na minha casa, como é que eu vou plantar? Você não precisa plantar nada. É bem simples, eu vou explicar para você. Então, fitoterapia, afrequenciar medicamentos. Você fala, ah, lindo, eu sei isso tudo, aprendi esse tanto de técnica, eu sei outras coisas também, mas como que eu vou atrair clientes? Como que eu vou organizar isso? Como que eu vou cobrar? É isso que eu vou falar aqui, tá? Eu vou colocar um caso meu aqui, gente, uma condução de um caso, só para vocês entenderem como que essa questão da profissionalização e também terapeuta profissional ressonante está lá também na Black Ressonante, tá? Faz parte também. Então, quem não fez inscrição ainda, você vai aqui na descrição do vídeo do YouTube e faça a sua inscrição. Bom, então, gente, eu vou contar um caso meu, que eu atendi, né? Durante 29 anos, igual eu falei com você aqui, eu atendi. Então, porém, eu troquei o nome da paciente, tá? Porque eu não pedi autorização. Então, todos os casos que eu estou falando esses dias aqui, eu estou trocando o nome da paciente. O restante é real. Então, vamos lá. Dona Lúcia, uma senhora de 50 anos, chegou no meu consultório. Opa, mas para ela chegou como? Ela fez através de uma indicação, de uma parceria que eu já tinha feito com um colega. Olha aí, tá certo? Essa é uma estratégia que você vai aprender a construir lá dentro do programa Terapeuta Profissional Ressonante. Mas fazer parcerias com pessoas é uma maneira. Então, ela chegou lá, então, primeiro, antes dela chegar, quando ela entrou em contato, aí eu fui indicada por fulano de tal, então eu tenho secretária, mas quem não tem também vai, você que vai atender. Primeiro, gente, é o atendimento. Quantas vezes eu mesmo já, a Raquel, melhor curso, falta pouco para tornar vitalício, falta pouco, Raquel, pouco, meu bem. Quantas vezes, gente, eu escuto pessoa falar, ah, Patrícia, você me indicou lá a fulana, né, uma aluna minha? Gente, isso já aconteceu, por incrível que pareça. Aqui, eu mandei mensagem para ela, não me respondeu, não. Ô, gente, pode um negócio desse? Seja no Instagram, seja no WhatsApp, parece uma coisa tão óbvia, mas é óbvio. Tem pessoas que não respondem. O cliente procura e a pessoa não responde. Então, começa por aí. Então, para a dona Lúcia chegar lá no meu consultório, alguém teve que atender a mensagem dela, né? Bom, então tem que atender a mensagem, tem que ver de onde que veio, tudo bonitinho, marca com ela a consulta, tem toda a estratégia, como que você vai explicar, como que você vai dar o preço, belezinha, marca a consulta, beleza? Beleza, marcou a consulta. Antes da dona Lúcia chegar no meu consultório, a minha secretária, ou no caso, você, vai mandar lá a confirmação. Por quê? Porque às vezes você marca, gente, seja presencial, seja online, a pessoa esquece. Ela simplesmente ele deleta da cabeça dela e você toma um raio de um bolo e esse bolo é prejuízo. Por quê? Porque não é igual uma venda, você vende sapato. Então a sua meta é vender 5 pares de sapato por dia, por exemplo. Ô, Gabriela, acende a luz para mim. Então vamos supor que você, num dia, você não cumpriu a sua meta. Então, no outro dia, você pode vender mais sapato e recompensar. Terapeuta, não. Aquela hora que você não atendeu, que você tomou um bolo, é uma hora perdida. Acabou. Então, a gente não deve tomar bolo. Como que a gente faz para não tomar bolo? Confirmando. Dona Lúcia, a senhora está marcada amanhã, o horário tal. Posso confirmar a sua consulta? Tudo bem? Mesmo que seja online, mesmo que seja presencial. Ah, não estava lembrando. Quantos pacientes? Pelo amor de Deus, você pode trocar meu dia? Pode, claro. É melhor trocar do que você tomar um bolo do tamanho. Nem que você vai aproveitar aquele horário para você estudar, para você marcar outra pessoa, para você ir no supermercado, você vai aproveitar o seu horário. Ficar sentado lá, olhando para o teto, esperando a pessoa chegar, que não pode. Bom, então, mandou lá a confirmação para a dona Lúcia chegou lá no consultório. Chega lá no consultório, eu estou falando aqui a questão
presencial, tá? Mas eu tenho vários alunos que atendem 100% online também. E tá tudo... A Patrícia atendia online? Eu atendia também. Porém, quando a pessoa vai no presencial, gente, ela chega lá na recepção, que ela abre a porta, ela tá igualzinha uma anteninha lá, tá? Com tudo. Ela observa o cheiro do lugar, né? Então, você tem que manter tudo limpinho, a lata de lixo limpa. Você não vai ter uma lata de lixo com a tampa rachada, né? A parede suja. Tem aqueles meninos bagunceiros que a mãe leva os 3 filhos, mais o vizinho, e destrói a sua sala. Suja tudo. Gente, isso acontece, ainda quebra suas coisas. Acontece mesmo, tá? Então, você tem que manter tudo limpinho. Isso é óbvio. Mas, gente, tem gente que não enxerga o óbvio. Tem um café para a pessoa tomar, mas aí você não vai pôr um café e pôr lá um copinho de plástico para a pessoa beber, porque ela já sabe, a gente aqui já estuda, já sabe que vai ter lá tóxicos, né, do plástico, quando ele esquenta, vai liberar bisfenol, que causa câncer, que altera o hormônio, parará, pororô. Você não vai fazer isso. Então, você vai pôr ou no copinho de papel, ou no copinho, ou numa xicrinha de cerâmica, tá? Você é bonitinha. Você vai ter ali uma água saborizada para beber uma água saborizada. Então, gente, a comunicação começa a hora que ela entra na sua recepção, tá? No seu Patrícia, eu não tenho recepção, a pessoa já entra direto na minha sala. Ótimo, mas a sua sala, a impressão que ela vai ter visual da sua sala é o que ela vai ter de você. Então, se a sua sala está suja, ela vai achar que você é uma pessoa desleixada. Se ela vai lá no banheiro, o banheiro tem lá um negócio de sabonete lá todo descascado, e ela vai falar que você é desleixada, tá certo? A impressão nossa fica aí, tá? Então, gente, tem que ter cuidado. Olha, quando eu mudei para um consultório uma vez, uma clínica grande, linda, maravilhosa, ficou lindo, né? Bom, aí quando a gente começou, na primeira semana, o cliente foi no banheiro. Aí o que aconteceu? A hora que ele abriu a torneira do banheiro, gente, ele tomou um banho. Ele chegou lá fora e falou: olha aqui, Patrícia, olha o seu banheiro. Olha como que eu tô toda encharcada. Você tem que olhar aquela pressão da sua torneira. Eu falei: nossa, que coisa feia. E tem razão, gente. Não pode. Vacilo que eu cometi, que eu não conferi. Tá errado. Então, tudo, a experiência do paciente, desde quando ele entra, que ele vê, que vai no banheiro, o café que ele toma, a água que ele toma, é a sua imagem que ele está relacionado.